Olá pessoal, meu nome é Bruna Pedrosa, estudo Engenharia Civil na Universidade Potiguar. Estou fazendo um trabalho da disciplina de Ciências e Tecnologia dos Materiais, do professor Aldeir José Moura da Silva. Meu grupo é formado por Dailo Júnior, Daniel Alves, Lucas Osemiro e Lucas Vieira. Somos da turma 3NC. Vamos falar um pouco sobre os principais tipos de tinta que tem como matéria-prima aditivos, solventes, pigmentos e resina. São esses os componentes que dão características específicas a cada uma. Vamos falar também como essas tintas são usadas na construção civil. Vamos começar falando do selador, da massa e da tinta látex PVA. Esses três componentes são de extrema importância, pois o uso correto de cada um é responsável pelo acabamento e durabilidade da pintura. Depois do reboco, a parede precisa ser preparada para receber a massa corrida. Não se pode partir do reboco diretamente para a massa, pois precisaria de uma camada muito grossa para ter um acabamento perfeito. Com isso, você acaba gastando mais e ainda corre o risco da massa soltar com o tempo. Para não ter esse tipo de incômodo futuro, então o correto é preparar a parede para receber a massa e a aplicação dela deve ser a mais fina possível, somente o necessário para deixar a parede uniforme e sem imperfeições. O selador tem a finalidade de preencher seus poros e uniformizar a superfície. Após a preparação com o selador ou com o fundo preparador, aplica-se a massa corrida em camadas finas para corrigir imperfeições da superfície, até obtê-la lisa e nivelada. É de uso exclusivo em ambientes internos, pois não deve ser exposta à chuva, devido ao alto grau de solubilidade em água. É ideal o uso de 2 a 3 demãos, com intervalo de 3 horas. Por fim, a tinta serve para promover o acabamento do sistema de pintura. Solúvel em água, dispensa um preparo de pincéis e rolos com outros produtos e caso algum revestimento seja feito durante a aplicação, basta lavar com água. Outros pontos a favor são a secagem rápida, que dura em média 5 horas no total, e tem odor suave. Depois da cura, a limpeza pode ser feita com esponja ou pano úmido e detergente fazendo movimentos leves. O selador, massa e tinta acrílica têm a mesma finalidade dos componentes de látex PVA. A diferença é que sua forma contém resinas acrílicas, o que proporciona ao produto alta impermeabilidade uma vez aplicada, tornando especialmente eficaz para pinturas externas. O acabamento tende a ser mais brilhante que a do látex, ainda que exista a versão fosca, além de ser mais cara. Tinta a óleo e os esmaltes sintéticos são indicados para usos externos e internos, com acabamentos que variam do brilhante acetinado ao fosco. A tinta a óleo apresenta boa elasticidade quando aplicadas em ambientes internos, mas expostas a raios solares está sujeita a modificação em suas aparências. Já a tinta esmalte, por apresentar boa resistência à ação de raios solares, pode ser usada tanto em ambientes internos quanto externos, sem alteração da aparência. Tinta epóxi normalmente é usada por pintores na construção civil e industrial. A tinta à base de epóxi é uma resina plástica e permeável, resistente e de fácil aplicação. Serve para pintar diversos tipos de superfícies plásticas, como chapas de aço ou ferro, pisos de garagem e quadras esportivas, salas cirúrgicas, azulejos de banheiro e cozinhas, caixas d'água, entre outros. A tinta epóxi é especialmente recomendada em casos que haja bastante desgaste, como pisos de alto tráfego e pisos industriais, por ser a pintura mais resistente à abrasão do mercado. A principal função do verniz é proteger forros, portas, esquadrias e móveis de madeira da exposição do sol e da chuva, além de deixar a madeira mais bonita. O material também conserva e aumenta a durabilidade da madeira. Com o verniz, a vida útil da peça aumenta em até 4 vezes. Por fim, os fundos preparadores devem ser utilizados quando irá ser feito a repintura de uma parede já pronta.
ou parede com gesso e paredes descascadas. Deve ser aplicada para fixação das partículas para utilização em reformas. Também quando a parede tem, por exemplo, uma pintura com tinta a óleo e quer mudar para acrílica, ou vice-versa. Para a mudança de tipo de acabamento, deve-se utilizar o fundo preparador depois de lixar as paredes e antes de receber a nova pintura. Finalizando o nosso trabalho, gostaríamos de ressaltar que o tempo de cura de cada produto varia pelas condições de umidade, de ventilação e pelo tempo médio fornecido pelo fabricante. Nosso trabalho foi desenvolvido através de sites de busca pelo material disponibilizado pelo professor e pelo livro Construção Civil, ABNT Pinturas. Agora que estudamos os principais tipos de tinta, gostaríamos que vocês respondessem as seguintes questões. Cite as diferenças entre tinta látex, PVA, acrílica e epóxi. E qual a função do verniz?